Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: quais são afinal os melhores ETFs para se investir? E será que afinal vale a pena colocar os seus recursos em ETFs? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? E antes de você entender a importância ou se vale ou não a pena investir em ETF, é preciso entender as principais características do ETF. E o ETF é uma sigla que significa Exchange Traded Funds, ou seja, fundos negociados em bolsa de valores. São cotas de fundos de índice, vou explicar aqui para vocês, que são negociadas na B3, por exemplo. E a instrução CVM, que é a regulação a respeito dos ETFs, é a ICVM 359 de 2002, que prevê justamente os fundos de índice, que são os ETFs. Mas não necessariamente, existem ali fundos de índice que podem não ser negociados na bolsa de valores lá no mercado norte-americano, por exemplo. Mas aqui estou tratando daqueles que podem ser negociados. Então são fundos de índice com cotas negociáveis em bolsa de valores, os famosos ETFs. Então veja o que diz a regulação da CVM. As cotas do ETF, do fundo de índice, devem ser admitidas à negociação no mercado secundário de bolsa de valores ou por intermédio de entidade do mercado de balcão organizado. E aqui existem algumas regras, algumas proibições relativas a um fundo de índice. E por que ele é tão seguro? Porque é vedada a alavancagem no ETF, eles precisam replicar um índice de referência aprovado, então ou eles vão replicar o S&P 500, ou eles vão replicar o Ibovespa, índice de small caps, índice de dividendos, ou seja, uma cesta de ativos, uma carteira teórica de ativos, e esse fundo vai justamente tentar replicar a performance daquele índice, daquele benchmark. Outra vedação importante é o fato de que esse fundo não pode cobrar taxa de performance. Por quê? Porque ele é um fundo passivo, ou seja, não é aquele fundo que você fica comprando e vendendo para tentar vencer um índice. Então, um fundo que quer vencer o CDI, um fundo que quer vencer o Ibovespa. Não, você quer simplesmente ter uma performance próxima daquele índice, você não quer superá-lo. Por isso você simplesmente compra e vende os ativos conforme a composição daquela carteira teórica de ativo. Portanto, esse fundo só vai realizar alguma venda, por exemplo, excluindo um ativo da sua carteira, quando o próprio índice de referência realizar tal operação. Então suponhamos que determinada empresa saia do Ibovespa. Então o BOVA11, que é um ETF que replica o Ibovespa, vai retirar também esse ativo da sua composição. E é óbvio que a essa altura do campeonato você já percebeu que os ETFs são bastante diversificados. Afinal de contas, comprando uma cota, você muitas vezes está exposto a 500 empresas, como ocorre com o S&P 500. Eu comprando uma cota de um fundo que replica o S&P 500, eu estou automaticamente diversificado nessas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E vale ressaltar o seguinte: você pode negociar essas cotas no mercado secundário através da bolsa de valores. Você não pode pedir o resgate das cotas, exceto nas hipóteses que estarão previstas no regulamento do fundo, mas são hipóteses extremamente específicas e excepcionais. Além do que, esse fundo é constituído por prazo indeterminado e tem altíssima liquidez, porque muitas pessoas investem de forma passiva, ou seja, elas não querem vencer nenhum índice, querem simplesmente obter a média de mercado no seu portfólio. E outro ponto interessante a respeito dos ETFs é que eles podem ou não pagar dividendos. Como assim? Veja que o artigo 29 aqui da ICVM 359, ela prevê o seguinte: que compete ao regulamento do fundo prever a sua distribuição de resultado. Até 2023, os ETFs brasileiros, eles não pagavam dividendos. Eles pegavam os dividendos das empresas que compõem o índice e revertiam no próprio fundo, ou seja, revertiam esses dividendos a favor das cotas, promovendo a sua valorização. Mas aí começou a gerar uma demanda aqui no mercado brasileiro por dividendos dos ETFs, e então passou-se a autorizar que os novos ETFs passassem a pagar dividendos aos seus cotistas. É como destacado nesse artigo aqui do Infomoney, de que a norma brasileira nunca proibiu o pagamento de proventos. Você viu ali que a norma não fala que eu estou proibido, vedado de distribuir dividendos sendo um ETF, mas o regulamento pode prever o contrário. E os ETFs antigos, como por exemplo o BOVA11, continuam mantendo a política de não pagar os dividendos. E aí, como até recentemente essa demanda por dividendos ETFs não existia, então isso acabava sendo uma prática do mercado, assim como existe uma prática, um costume do mercado de os fundos imobiliários aqui no país pagarem dividendos mensais, ao passo que a lei só fala em distribuição semestral obrigatória. Mas uma característica a respeito dos ETFs
é o fato de que, assim como as ações, eles são liquidados em D+2, então a liquidação física e financeira leva D+2. Então, basicamente, você tem a mesma liquidez das ações. Isso é muito interessante, porque você não tem ali, como acontece em muitos fundos que você acaba investindo, que tem D+30, D+60. Isso aí é completamente perigoso, deixar os seus recursos por tanto tempo sob a gestão de um terceiro. A desvantagem, contudo, seria a tributação. A tributação do ETF brasileiro segue a alíquota de 15% sobre o ganho que você tiver na cota e não existe a isenção de R$20 mil num mês em vendas como ocorre com as ações. Contudo, existe a isenção para ETFs norte-americanos, em que qualquer investimento no exterior, como por exemplo stocks, criptomoedas e também ETFs americanos, você tem uma isenção caso você faça uma venda de até R$35 mil num único mês. E aí que passa a ser muito mais interessante o ETF americano. E ainda vou trazer aqui outra vantagem. Mas você poderia estar se perguntando, Luan, qual a grande vantagem de se utilizar do ETF? Veja só, um primeiro ponto, e vocês sabem que eu sigo essa linha de pensamento, é que os fundos, e isso foi provado historicamente, a grande esmagadora maioria deles não vai vencer o mercado. Por quê? Por um motivo muito simples e trazido aqui nesse livro que eu deixo aqui na descrição, Investidor de Bom Senso, John Bolly, em que ele demonstra que historicamente pouquíssimos fundos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele só conseguiu identificar o fundo Magellan quando era gerido pelo Peter Lynch. Depois disso, passou a perder do mercado, porque a gestão ativa, além de ter ali um giro constante de carteira, consome muita taxa de administração e taxa de performance. E, no longo prazo, todos esses custos de manter o seu capital em um fundo vão destruindo a sua rentabilidade e não raro você pode perder para o índice de mercado, principalmente nos Estados Unidos, onde você tem um índice fortíssimo como é o S&P 500, em que há uma demanda muito grande pelos investidores globais por comprar as empresas que estão na composição desse índice. E vale ressaltar que o John Bolly, ele é admirado pelo Warren Buffett, que inclusive é outro que recomenda a compra de ETFs à grande maioria dos investidores, ou seja, investir de forma passiva, sem querer vencer um índice. Luan, então você está dizendo que é para eu investir de forma passiva? Sim e não, vai depender muito do seu perfil de investimento. Entenda o seguinte, eu pratico a gestão ativa da minha carteira, procuro ter uma rentabilidade acima do mercado, isso majoritariamente na minha carteira. Parte dela é passiva. Quando você investe em renda fixa e deixa o dinheiro lá parado, já é uma gestão passiva, ou quando você utiliza de ETF. Ou ainda a opção daquele investidor que não quer saber de ter preocupação em fazer a escolha do seu portfólio, praticar o stock picking. Ele quer simplesmente colocar o seu dinheiro lá, deixar na mão de um terceiro com baixíssimo custo e aguardando a média de mercado a título de rentabilidade. Ele não quer nada além disso. Ele quer focar no seu trabalho, nos seus estudos, no seu aperfeiçoamento. E está tudo bem, porque afinal de contas o que mais importa são os aportes. Veja que muito embora o Buffett pratique a gestão ativa do seu portfólio, estamos falando do Buffett, que em muitos anos não conseguiu vencer o S&P 500. E veja por que ele recomenda os ETFs. Porque tanto ele quanto Charlie Munger consideram que para escolher as ações certas, você precisa de quantidades de tempo e talento que não são disponíveis à maioria das pessoas. A filha do Buffett, por exemplo, já disse que o Buffett praticamente não tem tempo para nada a não ser ficar estudando empresas. Ele é um investidor profissional. Eu também, como analista de valores mobiliários, passei a ser investidor qualificado e profissional. Veja o que diz a própria norma da CVM a respeito do assunto. São considerados investidores profissionais, agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores em relação aos seus próprios recursos. Então eu sou um investidor profissional e por isso me dedico a estudar os ativos em uma maior parte do tempo do que a maioria dos investidores. Então não faz sentido eu generalizar aqui e falar que ETF é para todo mundo. Para algumas pessoas sim, para outras não. Então para mim faz até sentido ter um pouquinho de ETF, mas uma parcela pequena do meu patrimônio, de 5 a 10%. Agora, para um investidor que não quer se preocupar com a gestão dos seus ativos, faz sentido ele ter 50, 60% em ETFs ou até mais, dependendo do seu apetite por risco. E a tese do Buffett e do Munger é muito simples. O que eles dizem? Basicamente, nenhum gestor de fundos ativos consegue vencer o mercado ou ter rentabilidades consistentes ao longo do tempo. E como os ETFs, na prática, sequer possuem um gestor ativo ali efetivamente, as taxas são muito baixas e é a tendência que você consiga
ter uma boa rentabilidade no longo prazo, porque afinal de contas as ações no longo prazo acabam vencendo os títulos de dívida. Além disso, você tem ali a simplicidade de ter várias ações, vários estoques em apenas um ETF. Isso não dá tanto trabalho na declaração do imposto de renda e você não se preocupa com a diversificação, você já está muito diversificado em uma cesta de diversos ativos concentrados em apenas um fundo. Ok, Luan, então eu já entendi que pode fazer sentido para mim investir através de ETFs, mas quais seriam os melhores ETFs para investir? E aqui é importante eu destacar para você que existem aqui poucos critérios que você deve utilizar para escolher ETF, e já que você está utilizando ETF para não ter tanto trabalho assim, não faz sentido você ficar lá pensando diversos ETFs, esse é um bom ETF, esse é um ETF ruim, senão você vai estar praticamente num stock picking de ETF, não faz sentido. Adote ali determinados critérios para escolher esses ETFs e compre apenas esses ETFs e pronto. Então não faz sentido você investir de forma passiva, você está mudando justamente a finalidade e o propósito de um ETF. Mas quais seriam os bons ETFs? Primeiro ponto, só os norte-americanos. Exclua ETFs brasileiros do seu portfólio. Por que isso, Luan? Um primeiro ponto, eu já destaquei para vocês, a tributação. Com ETFs brasileiros você não tem aquela isenção de R$20 mil. E o segundo ponto é o fato de que justamente as taxas de administração dos ETFs brasileiros são piores, são bem mais elevadas. Só a título de comparação, vou pegar aqui o IVVB11, que é justamente o ETF que replica o S&P 500, tem como gestora BlackRock e tem como taxa de administração 0,23% ao ano. E você poderia dizer, nossa, Luan, fundo imobiliário que eu invisto é 1%, você está esquecendo aqui que estamos comparando apenas fundos de índice, fundos passivos. Eles sempre terão uma taxa mais baixa, mas tem fundos que possuem taxas ainda mais baixas, que são os norte-americanos. Até porque eles possuem uma maior liquidez, então como eles têm um patrimônio bem mais elevado no geral, eles conseguem cobrar taxas menores, porque a taxa incide sobre o patrimônio do fundo e não sobre a rentabilidade. Por isso você tem que tomar cuidado com a taxa. Ela é muito importante que ela seja o mais baixa possível. Então 0,23% o IVVB11, que seria uma alternativa mais brasileira. Eu prefiro não. Eu prefiro partir então para o IVV, que tem como taxa aqui 0,03%. Não é 0,3, é 0,03. É uma taxa extremamente baixa. É um fundo já antigo, consolidado, com patrimônio gigantesco, altíssima liquidez. Hoje investir no exterior está extremamente simplificado e para eu te provar como o ETF norte-americano performa melhor do que o ETF brasileiro, mesmo que replique um índice norte-americano que é o S&P, nesse caso IVV e o IVVB11, olha só o histórico aqui desses dois fundos comparando-se, aqui os últimos 10 anos. Então veja só a performance dele. O IVV, que é o ETF norte-americano, teve uma rentabilidade de 679%. Enquanto isso, o IVVB11 foi excelente também, 449%. E você vai me perguntar, Luan, por que essa diferença de 200% nesses 10 anos? Por conta dessas vantagens que eu te trouxe. Principalmente a taxa de administração. Olha como ela faz diferença no longo prazo. Você tem ainda outra alternativa de ETF norte-americano que replica o S&P, que é o fundo da Vanguard, o VOO. Ele teve aqui uma rentabilidade, que você vai perceber, idêntica praticamente ao IVV, 679,69 e o IVV 679,03. Esse aqui ainda tem uma performance superior, o VOO, que é o fundo da Vanguard. E a taxa do fundo da Vanguard é mais baixa ainda. Geralmente eles ficam com taxas aqui muito próximas, 0,03, 0,02. Então é praticamente um tanto faz aqui. Mas o Vanguard se mostrou mais vencedor no longo prazo. Então, quais ETFs você recomenda, Luan? Você poderia ficar com o IVV ou com o VOO. Os dois pagam dividendos. Então isso aqui é outra vantagem também dos ETFs norte-americanos. Por mais que os novos ETFs que forem surgindo no mercado brasileiro, por mais que eles possam agora pagar dividendos, os mais antigos não pagam, enquanto os ETFs norte-americanos fazem esse pagamento. Mas detalhe, o dividendo não deveria ser seu foco ao investir em ETF, porque afinal de contas, vocês bem sabem que lá nos Estados Unidos, os dividendos são tributados e por isso as empresas pagam menos dividendos. De qualquer forma, você vai receber dividendos com esses ETFs. Você tem ainda uma outra opção, aqui é uma opção mais arriscada, mas não por causa do fundo, e sim por causa do índice que ele replica, que é o índice Nasdaq. Então você tem esse fundo da Invesco, que é o QQQ. Ele tem uma taxa de administração também muito baixa. Na composição dele você vai ter Apple, Adobe, Amazon, Discovery, Cisco, uma série de empresas de tecnologia. Estamos falando da Nasdaq. Então aqui você vai ter as 100 principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos na composição. Então veja só a performance histórica se você comparar aqui com ETFs brasileiros e outros índices. Se comparar com o Ibovespa, chega a ser risível o que aconteceu. Mais de 1000% o QQQ em 10 anos, Ibovespa 92%, o IVV 449%. Ah, Luan, significa que isso vai continuar no futuro? Não significa, mas o que sabemos
temos é que historicamente a economia norte-americana é muito mais sólida, tem menos instabilidade política, tem muito mais demanda por dólares no mundo, então não precisa ser um gênio economia para entender que não há demanda por real. Já estamos na nossa 10ª tentativa de moeda, enquanto os Estados Unidos só teve o dólar e o dólar continua tendo demanda global. Além disso, as empresas norte-americanas são muito mais seguras que as empresas brasileiras. Ah, Luan, mas as empresas brasileiras são mais baratas. Sim, por isso que a maior parte do meu portfólio é composto por empresas brasileiras. Isso não significa que eu vou recomendar ETFs brasileiros, porque os ETFs brasileiros estão atrelados a índices muito ruins. E essa aqui é uma outra desvantagem que eu quero citar para vocês. Então, quando você pega aqui os ETFs brasileiros, você tem BOVA11, IVVB11, que eu já falei para vocês, SMAL11. E aí, só pegando aqui o BOVA11, só para você ter uma ideia. Ele rendeu 90% em 10 anos. É ridículo. Você não consegue ter uma boa rentabilidade, porque a gente sabe que o Bovespa é um índice ruim, extremamente comoditizado, extremamente concentrado em empresas sem alto valor agregado, de tal modo que você não consegue ter uma alta rentabilidade com o BOVA11. Além disso, você está exposto exclusivamente ao real. No ETF norte-americano, você tem o ganho da variação cambial. Então, quando você pega aqui o IVV e olha apenas para a rentabilidade aqui, sem considerar a variação cambial, você vai ver 200%. Mas a variação cambial somado também aos proventos recebidos e tudo mais, fez com que você tivesse aquela rentabilidade ali de 670% em 10 anos. Aqui, índice de small caps da B3 também não faz o menor sentido. Taxa de 0,5% para ter um ganho de 20 e tantos por cento nos últimos anos. Como mostrei para vocês, Small 11 rendeu 23%. Você perdeu da inflação, seu ganho real foi negativo. Você ainda tem aqui a possibilidade de diversificação no fundo da Nasdaq, que é negociado aqui no Brasil, o NASD11. E olha a taxa de administração dele, 0,5%. E você de novo vai perder para o QQQ que eu trouxe ali para vocês. Então você tem o NASD11, 0,5% de taxa de administração. Você tem o BOVA11 com 0,10% de taxa de administração. O índice de Small Caps com 0,5%. E você tem aqui o IVVB11 com 0,23% de taxa de administração. Contra taxas de administração que são inferiores a 0,1% nos ETFs norte-americanos, que são muito mais líquidos, possuem patrimônios muito mais elevados, e também os que eu trouxe aqui para vocês são bem antigos. E de novo, não faz sentido ficar naquela sardinhagem, ai, qual o melhor ETF? Exclua todos os ETFs brasileiros, foque nos principais ETFs norte-americanos dos principais índices, especialmente Nasdaq e S&P 500, e tá ótimo, você não precisa de mais nada. É uma maneira interessante de diversificar no exterior, sem que você precise promover uma análise detalhada e aprofundada das empresas norte-americanas. Isso, é claro, se você não tiver tempo nem expertise para fazer isso. Caso você queira, você pode promover o stock picking, como eu acabei praticando, como eu trouxe para vocês lá na área de membros associado Mirai, que inclusive eu te convido a se tornar membro associado Mirai, onde eu trago como investir no exterior e até mesmo o meu mini curso de imposto de renda aqui para investidores, onde eu mostro como funciona a tributação de investimentos no exterior. E caso ainda você queira ter consultoria comigo, agora sou consultor de valores imobiliários e analista CNPI 3707, basta entrar em contato via Instagram ou e-mail, ou você ainda tem a opção de se tornar membro Consultoria Mirai, em que você tem direito a 2 reuniões mensais comigo via Google Meet. Em qualquer opção, você tem direito de cancelar a qualquer momento sem fidelidade. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe através de ETFs, ao menos parte do seu patrimônio? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!